Olá, como vocês estão? Quando Jesus foi crucificado, entre a sua crucificação e a morte, Jesus ele mencionou 7 frases que elas ficaram conhecidas como as 7 palavras da cruz. E nós queremos aproveitar esse momento da Semana Santa que se inicia, em que nós celebramos a vitória da vida sobre a morte pela ressurreição de Cristo. Nós queremos fazer uma reflexão sobre cada uma dessas palavras. A começar hoje sobre a palavra de perdão que se encontra lá em Lucas 23:34, que diz o seguinte: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O rei Davi, quando ele estava em pecado pela situação da Batseba, ele escreveu o Salmo 32. E o versículo 3 nos chama a atenção. Diz o seguinte: Enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Isso é uma representação do pecado da nossa vida, do peso, do fardo que é a gente carregar um pecado. E quem nunca se sentiu assim? Por uma desavença ou uma situação que se encontrava em pecado, que não foi resolvida, a falta de um pedido de perdão ou a falta de perdoar, parece que suga as nossas energias a ponto de nos sentirmos como o salmista, esgotados. Parece que o nosso corpo está definhando por causa do peso do pecado. E quando eu olho para a cruz, eu não consigo nem imaginar o sofrimento de Jesus. Não somente por ter sido esbofeteado, esmurrado, espancado, escarnecido, ter sido pregado no madeiro, não somente pela dor física, mas Jesus carregou sobre ele todo o pecado da humanidade. O meu pecado, o seu pecado, todo o pecado da humanidade, Jesus carregou sobre si. Eu não consigo nem imaginar o que seria essa dor física, mas o peso desses pecados sobre as suas costas, sobre a sua vida. E você sabe o que Jesus fez? Jesus amou. Ele não reclamou, ele não questionou, ele não quis um pedido de desculpas, ele não botou a culpa em Deus, como Jó fez. Na nossa situação seria o inverso. Quando nós nos encontramos numa situação de injustiça, nós queremos um pedido de desculpas, nós ficamos irados, com raiva, o nosso senso de justiça fala mais alto. Muitas vezes nós buscamos até vingança, não é mesmo? Mas Jesus nos ensina um caminho diferente. E é o caminho do amor, não é qualquer tipo de amor. Jesus, nesse momento na cruz, ele estava colocando em prática todos os seus ensinamentos. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, em Lucas 6, 27 e 28, Jesus disse o seguinte: Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Lá em Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro questiona Jesus sobre o perdão, o que Jesus fala? 70 vezes 7, no sentido de que não há limite para a gente dispensar perdão. E Jesus, ele amou tanto que ele orou ao Pai, pedindo para que o Pai perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles quem? Jesus orou por seus executores. Não somente os soldados que estavam ali cumprindo uma ordem, mas os líderes religiosos que incitaram toda aquela situação que levou Jesus a ser crucificado. Jesus amou a ponto de entregar a sua vida por mim e por você. Mas ele amou a ponto de pedir para Deus Pai perdoar aqueles que o levaram à morte. A minha oração hoje é para que Deus nos abençoe e nos dê a sensibilidade e a sabedoria de amar como Jesus amou. Não somente viver em nossas vidas e desfrutar do amor que Ele derrama nas nossas vidas, mas de amar como Jesus amou e nos ensinou através desse texto. Que Deus assim nos abençoe.